Oi, gente! Começando mais um episódio do podcast Vida de Mãe. Eu sou a Fabi Santina, sejam muito bem-vindos. Lembrando que os episódios saem toda segunda-feira às 18 horas no meu canal do YouTube Fabi Santina e também no Spotify. Então acompanhem tudo por lá para vocês não perderem toda segunda-feira. Temos também o canal de cortes no YouTube, né, com trechinhos dos nossos bate-papos, das nossas entrevistas e nas redes sociais, @Vida de Mãe Podcast no Insta e no TikTok com cortes por lá. E me sigam também nas minhas redes Fabi Santina para acompanharem tudo, bastidores e muito mais. Bom, essa segunda temporada está acontecendo aqui nos estúdios da You Group. Muitos episódios já rolaram por aqui. Quem perdeu algum episódio tem link na descrição com a playlist completa da primeira e da segunda temporada. Já batemos papo com muita galera. E o episódio de hoje é patrocinado por Frutella. Tem um quadro super especial. Mais pra frente vocês vão conferir esse quadro aqui com a gente. E a nossa convidada de hoje é Jéssica Rossi Ferrari. Seja muito bem-vinda! Prazer. Que prazer enorme. Obrigada pelo convite. Gente, a Jéssica é youtuber, influenciadora digital, faz conteúdos, vlogs, né, sobre família, mostra a sua vida de mãe na internet, com as suas gêmeas, a Mel e a Anne. A famosa Jéssica e as gêmeas. Jéssica e as gêmeas. Eu falo, você é a Jéssica e as gêmeas? Eu falo, sou eu. A mãe das gêmeas, mãe né? das Deve gêmeas. ser muito mas já chamada vem, você é a Jéssica e as gêmeas? Eu falo, sou eu. Jéssica e as gêmeas, a mãe das gêmeas. E a gente até estava conversando um pouquinho antes aqui, né, nos bastidores, do quando você decidiu criar o canal e por quê? Qual foi o que te motivou a criar o seu canal, as redes sociais? Primeiro, começando lá de trás, que eu sempre amei, né, essa coisa de internet. Acompanhava você, Nina, Tássia, assim, antes de pensar em ser mãe. Sempre acompanhei vocês e acompanhando vlogs de Disney. Muito antes de pensar, será que eu consigo? Esse negócio do influenciador traz um sonho na menina, né? Quando a gente era mais nova, a gente tem praticamente a mesma idade. Então, traz aquele sonho na menina de ver aquilo e falar, não é uma fantasia, né? É um mundo, uma pessoa real ali fazendo aquelas coisas, então eu também consigo. Então, eu sempre fui muito assim, de acompanhar e de amar aquilo, né? E aí, eu engravidei em 2016 e gêmeos, né? Gêmeos, você fala, meu Deus, como que eu vou... E foi na surpresa, não foi fertilização in vitro, não foi nada. Não foi absolutamente nada. Eu era bem novinha, né? Eu tava com 23 para 24 anos. E eu não tinha feito nenhum tratamento nem nada, mas eu já tava tentando, porque eu casei nova, né? Casei com 19 anos. Caraca, novinha mesmo. E aí eu queria, né, ter neném logo. E aí eu tentei um tempão. E aí quando eu engravidei delas, todo mundo, mas você fez tratamento? Eu falei, não, foi assim. Quando e não tinha casos duas. Na família? Então, o meu marido tem. Só que os médicos falam que isso não é, porque é da mulher. Ou ela ovula várias vezes, ou óvulos que se dividem. Então, não é a genética masculina, mas tem caso na família dele. Na minha, eu nunca imaginei. E aí, gêmeos, aí você fala, e agora? Né? Sou formada em faculdade, como que eu vou voltar a trabalhar? Com duas, não compensa, porque 2 bebezinhos, você vai pôr na escola, daquela coisa que fica, né? E aí eu falei, não, vou me dedicar pra elas mesmo. Então, fiquei assim, durante 10 meses da vida delas, né? 10 meses não, durante 7 anos da vida delas, dedicada pra elas. Mas eu senti a necessidade, meu marido trabalha com artista, né? Ele é produtor musical, ele trabalha muito com artista. E aí, ele vendo, assim, essa coisa de gravação e tudo mais, ele falou assim, por que você não cria um canal só pra você... só pra você se sentir útil, sabe? Pra você fazer alguma coisa, assim, pra você sentir que não tá sendo só mãe. Porque não é só mãe, né? Mas, assim, pra gente, como pessoa mesmo, você fala, uma realização, né? Sentir que, além de mãe, a gente tá fazendo alguma outra coisa. Produzindo alguma coisa, né? Ele falou, por que a gente não cria um canal pra você? Você grava. Porque eu sempre gostei de gravar pra mim mesmo. Se não der certo, nem pense em dar certo. Assim, se não der certo, você vai guardar os momentos. Eu falei, legal. Aí fiquei com vergonha, assim, no começo. Falei, será que o povo vai julgar? E aí, com um mês de canal, eu tava com 100 mil inscritos. Ganhando a plaquinha do YouTube. Deu super certo. Porque não é aquela coisa muito real, né? Sim. Não é... O YouTube traz aquela coisa... Não tem filtro, não tem... Do dia a dia ali. E era curioso, né? Então, eu comecei assim. E mostrando essa vida de mãe de gêmeas. De mãe de gêmeas e mãe, assim, integral, que as pessoas se identificam, porque tem muita mãe que para, né, pra, pelo menos esse primeiro momento, pra cuidar dos filhos. Então, foi bem legal. Aí, não parei mais. E elas já estão com 7 anos. Vão fazer 7 anos. E aí, tá aí, 7 anos fazendo conteúdo de maternidade, de gêmeas. De compartilhar, de estar E aí vai indo, né, também. Porque aí vai mudando. Aí vai mudando as fases, né? Sim. Que vai passando, cada fase é uma fase diferente, então... E aí vai sempre gente nova se renovando, e é bem legal.
E aí, agora vamos voltar a falar, né? Foi uma surpresa, mas como que foi a sua reação na hora que você descobriu que era gêmeo? Você descobriu no ultrassom. No ultrassom. Eu sou um pouco ansiosa, assim, meio teimosa, né? Aham. Aí eu descobri que tava grávida, você passa numa consulta, e aí o médico me deu o papelzinho e falou assim, olha, pela sua menstruação você tá de 4 semanas. Você vai fazer esse ultrassom com 7 semanas e tal. Não vai antes, porque não dá pra ouvir o coraçãozinho, é muito cedo, é muito nova. Assim, 6 para 7 você pode fazer. Marquei o ultrassom para outro dia. E aí eu falei, eu não quero falar nada pra ninguém, porque como não vai dar pra ver bebezinho, eu vou quietinha lá e vou sozinha. Mas eu queria saber se tava no útero, aquela coisa que a gente se preocupa, né? Aí eu marquei o ultrassom, fui sozinha. Aí eu... Sem seu marido, você foi sozinha? Sozinha. Peguei o ônibus e fui. Naquela época. E fui, falei, não vou falar nada pro povo não achar que eu sou muito ansiosa, né? Não achar, né? Saberia que eu sou, mas... Aí cheguei lá, e eu sempre fui muito pequenininha, né? Eu tenho 1,5 m, a cara mais de criança. Eu já era 7 anos mais nova, né? Não tinha tanta ruga, assim. Aí cheguei lá, deitei lá, o médico foi fazer o ultrassom. E aí ele olhou, na minha cabeça tava a tela dividida, porque eu via 2 coisinhas, mas eu achei, tá ali mostrando ângulos diferentes, nunca tinha feito um ultrassom. Aí o médico começou a fazer, ele começou assim, mas você tá feliz? Grávida? Eu falei, sim. Foi planejado? Eu, sim. Me perguntando umas coisas pessoal da minha vida, eu falei, nossa, que médico diferente, né? Aí ele falou assim, mas sua família queria, seu marido tá feliz? Aí eu falei, tá. Aí ele, então tá bom, mas você veio sozinho? Eu falei, não, porque eu vim porque eu sou ansiosa e tal. Aí ele, tá bom, então você tá vendo aqui? Eu falei, ele, então é um saquinho gestacional. Não dá pra ver bebê ainda, mas é um saquinho gestacional. Eu, ai, que bonitinho. Ele, mas tá vendo aqui? Eu falei, tô. Ele, é outro. Aí eu tava deitada assim, começou a escorrer as lágrimas. Eu falei assim, sério? Ele falou, sério. Ele falou assim, não sei se vai evoluir 2, porque não dá pra ver nada, mas é 2 saquinhos gestacionais de gemelar mesmo, gravidez gemelar. Aí foi aquela coisa que eu falei, meu Deus, como que vai caber? Eu acho que a primeira coisa que passa pela cabeça é como que cabem 2 aqui dentro. Porque já é, tipo assim, a barriga já fica gigante, né? Eu falei, como que vai caber 2 bebês aqui agora? Mas aí foi só alegria, né? E a gravidez era gemelar de 2 sacos gestacionais diferentes. Diferentes. Então, poderia ser um menino e uma menina, poderia ser totalmente diferente. Poderia ser... Elas nasceram muito parecidas. Agora, nessa fase que elas estão um pouquinho diferentes, mas... Porque vai criando personalidade também. Mas elas foram muito parecidas a vida toda, mas foi coincidentemente. Pode ser que lá bem no início tenha se dividido e formado 2. Ah, tá. Mas isso não tem como saber. É, porque dizem que a gravidez gemelar, né, de forma natural, pode ser que um único óvulo se divida em 2, 3, ou pode ser que o espermatozoide fecunde 2 mesmo, né? Que você ovule 2 e fecunde 2. Então, os médicos dão mais essa segunda opção pra mim. Falam, não, foi 2 óvulos, porque elas eram era placenta diferente, bolsinha. Mas por elas serem tão parecidas, pode ser que tenha se dividido muito rápido e tenha formado 2, mas... Não dá pra saber. Não dá. Mas aí, na hora de descobrir o sexo, você tava naquela. Podia ser um menino e uma menina, podia ser 2 meninos, 2 meninas, enfim, tava em aberto. Podia. Vocês fizeram descobriu no ultrassom, fizeram chá revelação, como que foi? Então, há 7 anos atrás não era muito comum. Né? Não. Mas o que aconteceu? Eu tinha certeza que eram 2 meninos. Certeza. Eu também tinha certeza que era menino, meu. Eu tinha certeza. E aí eu falei assim, olha, se não for 2 meninos, é um casal. Eu brincava de boneca, meus bebês, bonecas eram meninos, assim. Eu tinha, meus bebês são filhos meninos. Não sei porquê, eu sempre tive a certeza que eu ia ser mãe de menino. Pelo menos o primeiro ia ser um menino. Então eu falava, menino, é menino, é menino. Aí minha prima tava vindo dos Estados Unidos. E aí eu falei, mandei um dinheiro pra ela, falei assim, traz tudo azul. Aí ela falou assim, não. Eu falei, se não for, os 2 meninos é um casal, pode trazer tudo azul. Trouxe tudo azul. Aí eu falei pro médico, fazer sexagem, que eu sou ansiosa, lembra dessa informação, sou ansiosa. Falei, vamos fazer sexagem. Ele falou assim, olha, se der que é um menino na sexagem, você não vai saber se é 2 meninos ou se... Aí eu falei, não, mas eu só preciso saber se tem um menino, porque se der que não tem nenhum menino, é porque são 2 meninos, né? Se não tem o cromossomo do menino. Aí eu fiz a sexagem pra saber e deu lá, feminino, 2 meninas. Todo mundo ficou, meu Deus, mas como assim? Porque eu falava tanto que era menino. E falam, mãe sabe, mãe sente. Não só errei, quanto eu fiz praticamente um enxoval azul. E aí tinha uma amiga grávida comigo, eu dei pra ela. Falei, vamos, tá tudo certo. Não todo mundo fala, não, mãe sabe. E eu também sempre achei que ia ser mãe de menino primeiro, apesar de querer muito ser mãe de menina, eu sempre achei que eu ia ser mãe de menino primeiro. E quando eu tava grávida, eu achava que era menino. Eu tinha certeza que era menino. Eu já tinha nome pra menino. Também. E aí,
como era, né? Eu nem tinha nome pra menina ainda, Eu porque eu já também. falava, vai ser menino. Tipo, nem vou esperar por isso. Mas gente, mãe não sabe, tá? Não, Necessariamente. se confunde. Aí hoje eu vejo e falo assim, não, como que eu seria mãe de menino? Não sei. É. Mas porque eu só tô acostumada a ser mãe de menina, né? Que eu tô nesse mundo das meninas. Só que minha cunhada agora engravidou. Ela tem uma menininha e tá grávida de um menino. Aí eu passando as roupinhas azul dele, falei, ai, acho que no fundo o desejo do menininho tava sempre aqui. Tava sempre aqui. Mas agora eu me realizo no afilhado, agora no vai ser afilhadinho tia sobrinho. de menino. Tia Dinda também, do menino. Dinda de menino. Aí já curte. É que eu falo pra minha irmã, né? Ela fala, ela também tem sonho de ter. Ela tem sonho de ter casal, né? Menino e menina. E se não tiver menina? Eu falei, curte tudo da sua sobrinha, entendeu? Porque aí você já viveu essa experiência. Se não vier, você curtiu também. Na minha família é só menina, de nenenzinho que veio depois das meninas. E agora vai vir um menininho. Eu falei, ai, que bom. Mas eu brinco também, que eu falo, gente, eu acho que eu não sei, não saberia cuidar de menino. É tudo tão diferente. É diferente. E não é, né? Mas tem... Não, acho que é bem diferente. Até pra higiene, né, do menininho é diferente. A gente fala assim, ai meu Deus, como que limpa. Mas não sei, eu também tinha essa certeza e também errei, mas tá tudo bem. E a gestação em si? É muito diferente, quer dizer, lógico, você não teve uma outra pra comparar. Mas comparando com outras pessoas que você conhece, você sente que foi muito diferente a gestação por ser de gêmeos? Não, porque eu não tive nada na gestação. Do dia que eu descobri, eu não vomitei nenhuma vez. Eu não enjoei nenhuma vez. Eu só engordei, eu só queria comer. E elas nasceram prematuras, né? Elas nasceram de 34 semanas. Porque estourou bolsa. Porque senão não teve nenhuma intercorrência. Eu não fiz uma super barriga. Foi uma barriga... Assim, nem parecia que tinham 2 bebês, porque elas estavam bem apertadinhas ali. Acho que até por isso que não tinha espaço pra estourar a bolsa. Mas pra mim, foi normal, assim. Não teve nada de falar, não. A única coisa é que uma tava atravessada bem em cima, então incomodava um pouco, assim. Na hora que ela mexia, apertava aqui, o peito até faltava o ar. Mas só também. Eu acho que se eu tivesse levado até 39, 38, talvez eu sentiria mais. Mas como elas nasceram pequenininhas, foi uma coisa que foi normal, assim. E como foi esse parto aí? Então, a bolsa estourou 34 semanas, 34. Que é prematuro, né? A partir de 37, que já é considerado a termo. E aí, vocês foram pro hospital? Tem uma história do meu parto. Então, eu sei que tem uma história, conta Tem pra uma gente. história muito louca do meu parto. Porque assim, o médico, como o maior risco do gemelar, se não tem nada ali que já conste um risco, o maior risco do gemelar é nascer prematuro, né? Porque são 2, né? E gemelar, o 2, 3, o maior risco é ser prematurinho mesmo. Então, o médico deu uma medicação com 30 semanas para amadurecer o pulmãozinho. Então, o pulmãozinho dela, assim, eu tava tranquila. Chegou na 34, assim, quando estourou a bolsa, eu não me desesperei. Porque eu sabia que a gente tava sendo preparado para aquilo, né? Então, saberia que ia ser menorzinha, daquela incerteza. Mas eu sempre fui muito assim, quando a gente não é mãe, assim... Estourou a bolsa. A gente não tem muita noção do que tá pra acontecer, né? Então, não saberia muito. Então, às vezes, você vai ali feliz e contente pro hospital, né? E estourou minha bolsa, bem a Mel, que é a que nasceu menorzinha. Ela nasceu com 1,7 kg. Chegou a pesar 1,5 kg. E ela tava embaixo, assim, e a mais espoleta da turma aí é a Mel até hoje. E aí, estourou minha bolsa, 5 horas da manhã de um domingo. Aí, a gente ligando pro médico, o médico falou assim, não, vai pro hospital... Se for mesmo, porque às vezes alarme falso, sei lá, né? Mãe de primeira viagem. Se for mesmo, eles me ligam de lá e eu vou pro hospital e tal. E o hospital, o único hospital que o meu convênio atendia, que tinha UTI neonatal, que era próximo, era uma meia hora de casa. Aí, só que estourou minha bolsa, eu entrei em trabalho de parto na mesma hora. Comecei com contração, porque às vezes demora, né? Tem mãe que até dorme, assim, estoura a bolsa, tem um tempo, né? A minha não, a minha começou com contração. Eu tinha muita de treinamento, mas eu falei, não, agora isso aqui que é contração mesmo, porque começou a doer muito. E aí, cheguei no hospital, internei, liguei pra família, viram que tava estourada a bolsa, foi fazer cardiotoco, ligou pro médico, o médico vindo, avisou que tava indo. Aí, tava lá, tudo certo, a família inteira lá, todo mundo se emocionando lá, né, aquela coisa. E fazendo cardiotoco, chorando lá, tal, que, tá doendo muito, o médico, não, vou dar uma Novalgina que não adiantava nada, tal, aquela coisa. E aí, puf, apagam todas as luzes do hospital, se apagaram. Tipo, acabou a luz do hospital. Acabou a luz do hospital. Era um domingo, né? Isso era umas 7 horas da manhã. Que eu tinha estourado a bolsa 5 horas, até que eu cheguei lá e tal, fazer os exames. Aí acaba a luz do hospital inteiro, assim, ó. Vindo um breu, que eu nunca vi isso na minha vida. Aí a gente, E o médico lá dentro do centro cirúrgico, só esperando eu terminar de fazer o preparo ali. E aí, todo mundo, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Aí a mulher da recepção, hoje estava agendada uma manutenção no gerador do hospital. Gente, mas como assim? Tipo, não tinha ninguém na UTI, né, esperando.
Ai, agendaram uma manutenção no gerador pra hoje, porque era um domingo, bem de manhãzinha. Mas eu já avisei, então eles não podiam nem ter me dado a entrada naquele hospital. Ou avisado que tinha, né? Porque não dava pra ser normal, porque as duas estavam atravessadas, né? A Anne bem aqui em cima e a Mel bem aqui embaixo. E aí o médico lá, e vai pra lá e vem pra cá, mas vai ligar, não vai ligar, vai ligar. E eu falava assim, será que a mãe que em trabalho de parto grita de dor? Eu gritei de dor, porque é uma coisa assim que não dá, assim, você fala, doendo. E todo mundo pra lá e pra cá, e não ligava. Não, daqui 15 minutos vai ligar o gerador. Meu Deus, que e não desespero. ligava. E o médico falava assim, não dá pra fazer cesárea, o bisturi é elétrico, não tem como. E eu já tava dilatada. Se tivesse encaixada, ia nascer ali mesmo. Evoluiu muito rápido. E aí todo mundo lá e vai pra cá e o médico, não tem como, a gente precisa do bisturi. E aí ele começou a me examinar, ele toda hora lá comigo, a minha pressão subiu, minha glicose baixou e não achava mais o batimento da Mel. Procurava ali e tal. E ela foi uma neném que não desenvolvia na barriga, né? Desde o primeiro ultrassom, uma tava maior, uma tava menor. Então foi uma neném que me deu ali um trabalhinho pra desenvolver, por isso que ela nasceu menorzinha. E aí eu falei, meu Deus, né? Agora... Só que eu tava na Partolândia ali, eu só tava ali naquela coisa na que... Dor, só nasce. Na dor, nem imaginava o que tava acontecendo. E o médico pegou, se trocou e falou assim, não, eu vou pôr ela no meu carro e a gente vai sair daqui e vai nem que for pra um público aqui perto, tem que ser perto, porque eu preciso fazer o parto dela. Nisso, meu irmão e meu marido estavam nos corredores, porque assim, já tinham passado... Elas nasceram 10 horas da manhã. Então já tinham se passado umas 3 horas disso tudo, desse desespero, não ligavam o bendito do gerador. Meu Deus, gente, que perigo. E aí o meu irmão e o meu marido conseguiram achar onde era. Eles foram pelos corredores lá, por escada e segurança indo atrás. E aí o meu irmão entrou dentro do gerador, achou onde estava. E eles lá, fazendo manutenção bem tranquilo lá, com luzinha pra eles lá. Aí meu marido, não, por favor, minha mulher tem trabalho de parto, minha filha vai morrer, eu preciso que vocês liguem e tal. Aí o meu irmão, tem que ligar. E já querendo meio que brigar, eles, mas eu tô fazendo meu trabalho. Eles não estavam nem sabendo o que estava acontecendo. Uhum. Aquela confusão, aí meu irmão, não, pera lá. Minha irmã vai morrer. E começou a chorar. Pelo amor de Deus, liga que minha irmã vai morrer. Aí, tipo, os caras se emocionaram tudo lá. Aí ligaram. Aí eu fui correndo. Aí foi a enfermeira batendo palma, médico chorando, enfermeiro chorando. Aí minha mãe entrou no parto comigo. Porque geralmente entra uma pessoa, o marido. Uhum. Aí, porque não tinha aquelas telas pra assistir. Minha mãe, não, eu vou entrar sim, o médico. Então entra, vamos fazer só logo. Vai logo, gente, tá atrasado. Tá, pra gente precisar tirar logo esse neném. Foi muito rápido, assim. Da hora que eu tomei anestesia, aquelas dor, né, de parto de 30 em 30 segundos eu tava com contração. Meu Deus. Aí a hora que deu anestesia, eu falei, agora vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aí foi engraçado que minha mãe entrou, na hora que ela conseguiu entrar na sala, que tem que se paramentar, né? Uhum. Aí eu falei, mãe, a hora que me cortasse, me avisa, né? Ela falou, filha, você tá aberta desse tamanho já, vai tirar, né? É muito rápido, né? É muito rápido. O que mais demora é, tipo, você chegar na sala. Você chegou na sala, gente, é muito rápido. Eu lembro que, tipo assim, demora depois pra costurar e tal. Mas eu acho que a gente tenha filmado, assim, na hora que deu anestesia, foi 4 minutos. Tiraram ela de dentro. É muito rápido. E como você não tá sentindo? Você tá sentindo que alguém tá mexendo, mas você acha que tá ali, sei lá, vendo. Ainda limpando. Ainda limpando, porque você sente só ali. Aí eu falei, na hora que não me corta, me avisa que eu tô sentindo. Então eu falei pro médico, né? Falei, doutor, eu tô sentindo as minhas pernas? Eu tô sentindo. Ele falou assim, então levanta. Né, que você tá sentindo mexer? Eu falei, acho que eu não tô sentindo, não. Ele falou, você tá sentindo nada, meninas? Tá? Então levanta aí pra ver. E aí a Mel nasceu primeiro. Aí a Mel nasceu primeiro. Que não era a Mel, assim, porque elas ficavam trocando, assim. Aí ele falou, quem que vai ser? Eu falei, que sair primeiro é a Mel, que foi o nome que eu escolhi primeiro, né? E aí nasceu ela com 1,715 kg, um cotoco. Esperta de tudo, com o olhinho aberto, assim, com o bracinho. A hora que tirou ela com o braço. Porque não deu tempo de chamar fotógrafo. Né? Imagina, né? Não deu tempo de nada. Foi domingo, de madrugada, praticamente. Então, a gente mesmo que tirou fotos ali, mas ela nasceu com os bracinhos abertos, com o olho, assim. Não chorou no parto. Eu falava, meu Deus, não chorou, e agora? Não, mas tá tudo bem. E nasceu super bem. Nem ficaram em UTI. Não ficaram em UTI? Não, nasceram pequenininhas. Mas como elas tinham tomado remedinho pro pulmão, elas ficaram, a gente ficou 19 dias no hospital, mas só pra ganhar peso. Porque elas tinham que sair com 2 quilos, né? Tem que ter 2 quilos pra sair. Aí a gente ficou ela ficou internada comigo lá, só esperando pra sair. E você ficou esse tempo no hospital ou você ia pra casa? Ficou? Não, fiquei, porque como não ficou na UTI, ficou no quarto comigo. Então, era elas internadas e eu de acompanhante, né? Então, a gente ficou lá junto. E a amamentação, que é uma coisa que quando a gente pensa em gêmeos, dá aquele tipo, meu Deus, já é difícil amamentar como que faz pra amamentar 2? Então, a amamentação
eu sempre fui, igual eu te falei, muito tranquila, assim. O que dá pra fazer, eu faço. O que eu não consigo, eu não encano muito, sabe? Eu fico assim, não, gente, vamos fazer o melhor, manter todo mundo saudável aqui, vamos seguir. Eu nunca fui muito de encanar, tipo, sofrer por alguma coisa. A amamentação, ela, primeiro dia, complementou no hospital mesmo, né? No hospital, porque assim, muita coisa mudou, né? De lá pra cá. Desses 7 anos, parece, foi aqui, elas são pequenas ainda. Mas muita coisa evoluiu muito, assim, né? Muita informação. Sim. Mas naquela época era bem raiz, assim, de questão de tacar ali um copinho de fórmula na criança. Então, elas, no primeiro dia, é muito pequenininha, tem que ganhar peso. Então, eu intercalava, né? Punha no peito, elas mamavam, terminava de mamar, rotou, complementava com fórmula assim, sempre. E aí, a gente foi pra casa assim, né? E o médico sempre falava, não, amamenta o máximo que você conseguir no peito, a hora que tiver, assim, que você vê que não quer mais, você tenta ofertar a fórmula pra complementar mesmo. E assim a gente foi, só que essa rotina sozinha, né? Porque eu sempre cuidei dela sozinha. Tenho família, tudo mais, mas todo mundo trabalha, todo mundo tem suas vidas, né? Não tem como ninguém parar ali pra te ajudar. E eu não tinha ninguém pra ajudar. Então, você teve neném, não dá muito tempo. Você sabe que eles mamam, mas que eles ficam um tempão ali, chupetando, né? Que aconchega e dorme. Aí, como você tá ali com o neném chorando de fome, né? Então, tinha que ser muito prático. Então, eu colocava um pouquinho, aí eu via que já tava enrolando, tinha que tirar, colocar a fórmula, já pegar outro. E aí, eu comecei a tirar eu tinha bastante leite. Tirar na bombinha pra dar mamadeira de uma vez. Porque eu dava mamadeira assim, e arrotava assim, né? E ainda complementava. Só que eu não aguentei muito, né? Elas mamaram até 2 meses e pouquinho. É muito puxado, né? É muito puxado. E aí eu não encanei, assim. Eu falei assim, eu sei que o melhor pra elas, pra criança, é o leite materno. Mas eu não consigo dar conta dessa rotina toda, porque tinha que ser muito rápido ali, pra ninguém ficar com fome. Aí amamentaram um pouco. Mamaram um pouco, A minha tia, quando ela teve, devia ter uns 10, 11 anos. Então, eu lembro de chegar na casa dela, né, que ela teve gêmeos, e ela tá ali amamentando os 2. E aí, depois ela veio aqui no podcast e ela contou que por um tempo ela fazia isso, e era isso, assim, um mamava, aí tem que fazer arrotar, aí põe pra dormir, pega o outro. Quando você viu, já acordou. Era um ciclo sem fim, é um ciclo assim, sem porque com a gente já tem essa sensação de que é um ciclo interminável. Mama, rota, dorme, daqui a pouco troca a fralda, mama, rota. Com 2, você tem que ficar administrando essa divisão de tempo, né? É muito complicado. Quando é muito bebê, ainda demora bastante pra rotar, né? Às vezes fica lá, você fala, será que arrotou? Você tá caindo sono? Será que arrotou? Assim, 20 minutos. Então, com 2... E o medo, né? De, tipo... Se eu colocar, engasgar. Então, você fica um tempão lá segurando. Então, não tinha como. Eu tinha que fazer ali pra não deixar ninguém com fome. E aí, depois, pra arrotar, eu não tinha ninguém... Por exemplo, eu pegava assim as duas. Às vezes, elas mamavam juntas, assim. Aí, eu pegava assim. E pra você colocar um nenenzinho de 2 quilos ali na cama, né? E o outro no braço, era impossível, assim. Então, não consegui por muito tempo, mas foi o que eu consegui fazer, né? Conseguiu. E com 2 ainda, né? Então... E aquele momento de chegar em casa? Porque a gente chega em casa e bate um desespero. Tipo, e agora? Como que eu faço? Que hora eu tenho que fazer as coisas? Como que eu, né, lido com um bebezinho, com 2 bebezinhos? Como que eu faço tudo? Bateu esse... Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou dar conta? Bateu, mas eu acho que assim, como elas nasceram pequenininhas, a gente ficou 19 dias internada, né, no hospital. E foi, assim, eu não aguentava mais ficar lá, né, comer comida de hospital, chorava, auge do puerpério. Mas depois eu vi que foi, assim, a melhor coisa que eu podia ter feito. Por quê? Porque eu aprendi tudo no hospital. Caiu o umbigo delas no hospital. Eu tava internada ali. Eu tirei meus pontos da cesárea no hospital. Eu não precisava cozinhar, não precisava limpar nada, né? Então, assim, eu consegui passar... Eu tive um tempo ali de aprendizagem mesmo, assim, com as enfermeiras. Como que limpa. De ajudar, dar banho, de ajudar. Como que faz pra ajudar, se pega no ouvidinho. Então, assim, eu cheguei em casa craque, né? Que eu tinha passado ali os primeiros praticamente 20 dias ali, tendo um apoio ali. Então, mas quando chega, mesmo assim, você fala... Tá, e agora? Desse tamanho. Não tem mais ninguém. 2 cotocos de 2 anos, tem mais ninguém. Meu marido tinha acabado de fazer pouco tempo que ele tinha começado num emprego novo. E eu falei, você não pode perder o emprego agora, que você tem mais 2 bocas pra comer. Então, assim, eu vou ter que dar conta. Então, mas foi assim, mas deu desespero, mas eu falei, não dá tempo de você pensar muito, não. Só vai. E você falou do puerpério, você sentiu que pegou pra você, assim, o puerpério? Pegou. Assim, pegou, mas igual eu te falei, não dá muito tempo de você... Mas eu chorava bastante, porque é muito solitário, né? Ainda mais com 2, porque, assim, quando não tá... O neném, às vezes tem dias que tá
mais chorão, tem dias que tá mais tranquilo. Ali era intercalado. Uhum. Você falava, não, mas ontem essa deu muito trabalho, Tava tão hoje... boazinha. Quando doencinha também, vacina, dava nenhuma e daqui a pouco a outra tava também. Então eu chorava. E a gente divide muito amizades, né? Nessa época que aí você já fala, não tá nem aí pra mim, já... Então eu ficava muito, muito solitária, mas passou rápido também, porque não tinha muito tempo pra pensar também, Você não. falou, não tinha tempo, né? Tinha que, bora, tem criança pra trocar fralda e o tempo vai passando. E como eu sempre amei ser mãe, assim, era a minha vontade de vida, assim, né? Meu maior sonho da vida era ter filhos, eu sempre gostei muito de neném. Se não fosse tão trabalhoso, assim, depois que... Se fosse neném a vida inteira, eu teria 10. Porque essa fase do neném, pra mim, é a mais gostosa. Eu amo. Então, foi uma fase que foi difícil, mas eu não fiquei muito... Não foi muito pesado, porque eu me realizava ali, brincava de boneca. Uhum. Eu brincava de boneca, lacinho, roupinha. Você vestia as duas iguais? Sempre vesti igual. Eu acho que a graça dos gêmeos, né? Eu acho massa. Tanto que agora tem psicóloga que fala, não, passei em psicóloga, mas tem que ter individualidade. Eu falo, mas eu acho tão fofo. Aí eu explico pra elas, eu deixo, não, vamos pôr a personalidade no cabelo. Mas enquanto elas querem, ainda vai, tá né? legal. E elas têm semelhanças, diferenças, tanto físicas ou de personalidade, assim? Não, tem bastante coisa que é ali... as duas são muito intensas. Escorpianas, né? Escorpianas. A minha também é escorpiana. De quando que elas são? São do dia 6 de novembro. Dia do dia 4. Minha mãe é do dia 4. Eu convivi com a minha mãe escorpiana a vida inteira. E aí tive 2 escorpianinhas. Nasceram antes pra ser escorpiana. Elas são muito intensas, então tudo pra elas é muito intenso. Se elas gostam muito. Elas amam coisa linda. Então elas são de falar muito, de abraçar muito, de beijar muito, de chorar muito também. Então, assim, qualquer coisa magoou profundamente. Elas é intensidade em tudo, assim, em tudo. Então, isso elas têm bastante coisa parecida. Mas de personalidade é completamente diferente. Assim, do pessoal de cada uma, assim, uma é muito mais madura que a outra, uma acha que manda na outra, e a outra já é toda... o pai, um é o pai, outro é a mãe, perfeito. Né? Aí eu falo, meu Deus, falei ontem pra minha mãe, falei, mãe, tô criando uma pequena minha, assim, de eu mesma, de personalidade, mas é bem diferente. E fisicamente, você falou que quando elas eram menores, elas eram muito parecidas. Era muito. Elas nasceram com um peso diferente, então, logo que nasceu, não dava pra confundir, porque uma nasceu com 2 quilos, então tinha mais bochechinha. E a Mel, ela nasceu menor de peso, só que na barriga, o tamanho dela era de 2 semanas a menos que a Anne. Pelo tamanho mesmo, né? Não que ela tinha 2 semanas, mas... Então, ela nasceu com a carinha bem de prematurinho mesmo, sabe? Com aquela carinha de... Só tinha pelinha, assim, sabe? Não tinha uma gordurinha. Então, não dava pra confundir. Mas quando elas fizeram uns 3 meses, que uma alcançou a outra ali, era muito parecida. E aí, foi assim, até acho que uns 4 anos, era muito parecida. Aí, agora que é mocinha, né? Vai mudando mais. Muda. E como que você lida com essa individualidade de cada uma, né? Com a personalidade de cada uma? Porque tem que deixar a oportunidade para elas poderem se expressar de formas diferentes, né? Como que você faz essa divisão, assim? Com ajuda. Com a ajuda de psicólogo, porque foi uma coisa que até bugou minha cabeça. Porque a história foi o seguinte. Do ano passado, elas estão no primeiro ano, então elas estavam no Jardim 2 até o ano passado. Então, era Jardim 2, maternal, Jardim 2 é a escola que é muito lúdico, muita brincadeira. E elas estavam lá desde 1 ano e meio. Eu coloquei elas, era uma escola bem diferente da minha casa, para conseguir, né, ter ali o tempinho. E aí, a professora, minha amiga, estava sempre ali comigo, e numa das reuniões, ela sempre conversava tudo comigo. Eu falei assim, a Anne deve dar um pouquinho de trabalho, porque a Anne é mais madura das duas. Então, ela faz as coisas muito perfeitas. É a que mais me conflita, porque ela é muito certinha, ela quer tudo certinho. Mas, assim, é a que mais me ajuda também, porque faz uma coisa, ela obedece na hora que tem que obedecer, ela é muito madura. E a Mel já é ali, a cabeça na maionese, viaja na maionese, ela só quer brincar, não tem uma responsabilidade, assim. E aí, eu fui falar pra professora, eu falei assim, mas a Mel é muito boazinha, assim, né? Aí eu falei pra professora, nossa, a Anne te dá algum trabalho, né? Aí ela falou, não, a Mel me dá muito trabalho. Aí eu falei, você sabe quem é quem? Você não tá confundindo? Eu acho que tá confundindo. Porque a Mel é muito boazinha. Eu sempre falei, a Mel é um pote de mel mesmo. O nome dela foi perfeito, porque ela sempre foi muito boazinha. Meio assim, meio do jeitinho dela, mas ela sempre foi muito carinhosa, assim. Nunca foi brava, né?
Ela falou, não, Jéssica, a Mel não espera, a Mel às vezes não quer ficar sentada. E a Anne, não, a Anne dá um trabalho, a Anne não é brava aqui, não. Aí me bugou a cabeça. Falei assim, não tá falando das minhas crianças que eu conheço em casa. E aí, tudo bem, já fiquei ali pensando o que estava acontecendo. E aí, na festa junina, a Anne, que é a mais bem resolvida das duas, foi sorteada para ser a noiva da festa junina. E aí, ela chegou, mãe, eu fui sorteada! E a Mel falou assim, mãe, eu chorei. Aí eu falei, por quê? Porque eu tô com medo. Aí eu falei, tá, mas será que eu falo pra deixar as duas serem noivas? Mas eu não posso tirar o mérito da Anne, né? Que foi sorteada, que tem direito, mas eu não posso... E a outra, né? Não, vai ser uma coisa muito diferente. Aí eu falei, não, eu realmente preciso de ajuda pra entender que tem momentos diferentes, que elas têm uma vida diferente, né? Elas são parecidas... tudo é igual, porque não tem como, é a mesma mãe, mesmo pai, divide tudo, divide a mesma casa, né? Mas eu preciso entender que vai ter momentos de uma só. Aí eu fui procurar ajuda, na verdade, pra mim pra conseguir você, lidar né? com as duas, pra que não apague ninguém, assim, né? Que eu não desvalorize o sentimento de ninguém, das duas. E hoje, elas estudam em salas diferentes ou na mesma sala? Não, ainda não. Eu tô encontrando uma dificuldade de encontrar escolas que tenham. Porque às vezes a escola é gigantesca. 2 turmas, né? A escola é gigantesca. Na minha época tinha 30 5, turmas, né? de cada série. Mas agora a escola delas é uma escola grande, mas que vai do maternal até o final do ensino médio. Então tem uma sala dedicada. E é muito difícil encontrar salas escolas que tenham 2 primeiros anos. Mas agora a gente já tá com estratégia para separar. Então parece que agora tá indo bem, assim, sabe? Sim. Não tá prejudicando nelas, não. Que eu lembro, os meus primos, eles separaram desde muito novinhos, mas muito porque a minha prima era muito tímida e o meu primo já era todo solto e tal. Então, ela ficava na cola dele na escola. Então, ele fazia as amizades, ela ficava junto. E aí, a escola sugeriu que separasse na época, para que ela fizesse as próprias amizades, desenvolvesse. Então, teve esse momento para que eles conseguissem, assim, cada um encarar sozinho, né? Porque às vezes você tem sempre o irmão ali para te ajudar, né? Mas você tem que, às vezes, encarar as coisas sozinho também, né? Mas deu bastante, no começo do ano, principalmente, que a gente sentou com a escola e conseguiu resolver. Porque uma é mais pra frente, né? Não tem jeito. E a outra ia na cola. Então, a outra tinha que parar e pensar, mas quem eu sou? O que eu gosto? Né? Então, eu tô nesse desafio. Eu tô no processo do desafio aí de conseguir a individualidade de cada uma, respeitar a individualidade delas, né? Sim. Delas como seres únicos, por mais que é tudo junto ali, mas... Então, eu tô aprendendo. Nasceram juntas, são parecidas, mas são 2 seres completamente diferentes, né? É um desafio, assim. Eu acho que é um desafio de gêmeos por isso. Porque por mais... Você pode ter filho próximo, mas estão em momentos diferentes, estão em fases diferentes, né? Agora, gêmeos não. Passou por tudo junto, por todas as idades, por todas as fases. Então, tem essa... É o meu maior desafio. E existe essa conexão de gêmeos, uma conexão especial, uma forma única de se comunicar? Existe. Existe? Existe. Principalmente, assim, com a questão, ficou doente, fica mesmo. Mas, tá bom, mas tem o mesmo vírus ali rolando na casa. Mas, às vezes, é coisa emocional também, que você vê que uma sente pela outra e sente muita falta da outra. E eu tenho um vídeo, depois eu vou te mostrar, quando a gente finalizar, que elas estão subindo uma escada, esses dias elas estavam numa piscina, faz pouquíssimo tempo. E as duas soltou o mesmo par de chinelo no mesmo segundo. Caiu um pé de chinelo, assim. Então, acontece muito das duas fazerem coisas, às vezes, separado. Pensar em coisas... Ai, mãe, olha aqui, eu desenhei um cachorro. E a outra tá lá no outro canto. Não, aqui, eu desenhei um... Então, sempre tem essas coisinhas de que você fala, nossa, é a conexão que existe mesmo. Você já fez aquele vídeo do desafio das gêmeas, que coloca, tipo, um papelão no meio? E aí elas têm que, escolher. que cor... Várias bexigas de várias cores diferentes. E elas acabam escolhendo várias vezes igual, sem ver, eu nunca assim. fiz, mas eu vou fazer qualquer dia. Porque vira e mexe acontece alguma coisa de ser igual. Que falam que tem uma conexão, alguma coisa... Porque, cara, elas dividiram um útero juntas, né? É uma ligação que... É forte, né? Quem não vive isso não tem como entender, né? Tipo, é muito doido. Mas vira e mexe. Até quando elas eram bebês, até cocô elas faziam na mesma hora. Era reguladinho. Era reguladinho. Você trocava uma fralda aí, você podia esperar com a outra fralda na mão, que acontecia também. E irmãos, assim, já tem aquela coisa de se comunicar só pelo olhar, né? Eu acho que gêmeos deve ter ainda mais, porque tá na mesma fase e tudo. Então, de se entender sem nem ter que falar nada... Deve ser legal ter gêmeos, né? Pra algumas coisas deve ser bem... Deve ser legal ser gêmeos também, né? Deve você ser ter legal. alguém ali, sua confidente, que sabe, tipo, que tá vivendo meio que o que você tá vivendo, né? E ninguém conhece tão bem quanto
quanto ali uma outra, elas se conhecem muito bem. Uhum. É bem legal. E como que você administra essa distribuição de tempo entre elas, de afeto entre elas? Você consegue ter, tipo assim, um momento só com uma, um momento só com outra, pra fazer essa divisão mesmo, não ser tudo junto? Não muito, porque eu cuido delas sozinha, né? Hoje em dia tem escolinha e tudo mais, mas elas também não gostam disso, sabe? Uhum. Quando a gente se divide em mercado, meu marido vai com uma e vai lá pegando produto de limpeza que eu vou pegando arroz e feijão. Quando elas se encontram, elas se abraçam, falam, ai, que saudade! Elas nunca vão, assim, elas nunca me deram um trabalho, por exemplo, vai dormir na casa da avó. Elas, com 2 anos, elas dormiam. Se precisasse, elas dormiam tranquila. E vai passar o dia na casa da amiga. Elas nunca tiveram muito apego comigo, porque elas têm muito apego. outra. Mas esse negócio de não ficar sem, porque elas têm uma outra. Então, assim, nunca me deram trabalho pra entrar na escola. Então, elas estão sempre juntas. E elas não gostam de se separar. Elas gostam de ficar juntas mesmo. Então, e às vezes eu falo, vai pra uma ocasião pra tentar fazer. Mas elas não querem, não. Elas querem ficar juntas. Mas é uma coisa também que eu tenho que aprender que é importante, né? Nem que não for... A psicóloga falou assim, olha, nem que não for momentos, você vê que uma gosta mais de cozinhar, chama uma pra cozinhar. E aí depois você senta e pinta com a outra. Ela falou, não precisa ser um negócio forçado. Fala assim, está aqui, vem me ajudar aqui. Pra não falar, não, esse tempo... Porque se elas percebem também que você tá fazendo alguma coisa separada. A outra já também, mas por que não tá fazendo comigo? Então, falou, não, uma coisa natural, sabe? Vem aqui, me ajuda aqui, faz uma atividade com uma, depois você pega a outra e faz também. É isso que eu tento fazer, mas sair, assim, momentos únicos e exclusivos, elas também não querem. Elas têm, só desculpa de cortar, mas ela tem um medo de que vai acontecer uma coisa com a irmã mais legal, sabe? Que ela vai perder. Eu acho que é o que você falou muito, assim, né? Quando, tipo, é filho único, vai ficar muito apegado com a mãe, por exemplo. Então, não quer sair de perto, não quer desgrudar. Elas têm uma outra, né? Então, elas têm essa ligação de não querer desgrudar com a outra. Então, rola esse, tipo, não, enquanto as duas estão juntas, tá tudo bem. Pode ir pra uma escola nova, pode encarar tudo, né? É isso. Meus primos hoje, já com 20 anos, gêmeos, eles falam isso. Era muito legal porque... vai pra uma escola nova, vai pra uma experiência nova. Eles não estavam sozinhos, eles sempre tinham um ao outro ali, vivendo aquela coisa nova juntos. Então, era mais tranquilos. E é muito legal que eles, mesmo sendo menino e menina, né? Que às vezes tem muita diferença, eles sempre foram muito parceiros, assim. Por ser gêmeos, por tudo isso. E eles têm uma irmã mais nova, que não tem irmã gêmea. E eles falam, nossa, eu não sei como é pra ela, porque ela não tem, tipo, alguém da idade dela vivendo junto, né? Uma irmã e tal. Então, acho que tem essa ligação forte que é boa para algumas coisas e para outras eles acabam não encarando algumas coisas sozinhos, né? A minha irmã, apesar de a gente não ser gêmeas, ela tinha uma dificuldade de falar, de ser muito tímida, então ela ficava muito grudada comigo. Só que ao mesmo tempo, a gente tinha anos de escola diferente, então ela também tinha que encarar algumas coisas sozinhas, né? Mas ela não ia pra aniversário de escola das amigas sozinha, mesmo que não era minha turma, eu ia junto, porque ela ainda tinha Ela tinha segurança em você, né? Ela tinha segurança, tipo, não tô indo sozinha, sabe? Mas ao mesmo tempo, algumas coisas ela tinha que ir sozinha. Então, vai fazer uma aula de inglês. Eu tava num nível, ela tava em outro, né? Então, tinha que encarar. Então, tem essas etapas aí, mas também que é importante, vai aprendendo e vai crescendo e superando. Vai amadurecendo, né? E assim, agora vamos fazer o nosso quadro especial de Frutella. O quadro de hoje, ele chama Balas Sortidas. É um quadro patrocinado por Frutella. E Frutella que eu amo, gente, já falei diversas vezes, fez parte da minha infância. Frutella que faz com que a gente proporcione mais momentos divertidos em família, que a gente possa dizer mais sim. E esse quadro, eu vou explicar pra você como vai funcionar, né? Então, o quadro Balas Sortidas, a gente tem um potinho aqui com as balas de Frutella Fruit Mix, que é esse pacotinho, que tem 3 sabores, morango, limão e laranja. Amo de limão, meu favorito, que é bem azedinho, uma delícia. E nesse pacote, nesse pote, a gente tem várias balinhas com números, numeradas. Você vai pegar 3 balas, uma por vez, vai me falar o número que tá nessa bala, e aí a gente vai ter as perguntinhas para cada um dos números, para você responder aqui pra gente. Então, pode pegar uma... Depois pode comer também, experimentar. Começo do jogo. Qual? 1. Número 1. Você acha que dizer sim é importante? Na criação dos filhos, eu acho tão importante. Porque às vezes a gente fala uns nãos no automático. Não, isso não. Aí você fala, por que não? Tudo às vezes é não, né? Tudo às vezes é não. E às vezes não é nem assim, porque eu sou autoritário. Às vezes é porque você não parou pra pensar, por que que não?
Então, dizer mais sim é importante. Não sim pra tudo, porque a gente tem que, como mãe, Tem que tava ter até conversando limite. com a minha amiga no carro, eu falei assim, tem que ter o limite do permissivo absoluto, que a criança não vai aprender, mas tem que saber que cara, às vezes, o que custa? Né? O que custa, às vezes, comer uma bala antes do almoço? Não é a regra, não é, mas assim, naquele dia, sabe? O que custa comer uma fruta? O que custa comer um pacotinho inteiro? Não, assim, mas falar mais sim é importante. Sair do automático de falar não, eu acho importante. Eu vejo que às vezes a gente é o automático mesmo, né? Então, tipo, não toca naquilo, não pega naquilo, não sei o quê. E às vezes não é nem só, tipo, às vezes tem muito essa questão do por que não? Ah, pode pegar, vai fazer bagunça, depois é só arrumar, né? Então, tipo, vai mexer no sapato da prateleira, vai tirar tudo do lugar. Mas o quanto ela não vai estar aprendendo naquela experiência, desenvolvendo. E depois ensina a guardar, né? Ensina a participar da parte de arrumação. E às vezes também não é nem só uma questão de, tipo, poderia, mas eu não tô deixando. Mas é uma questão de, não pode desse jeito, mas como pode? Então, tipo, como você, em vez de ficar falando não, né? Então, o que você pode dizer sim? Porque às vezes a gente fica só no não e a criança se perde. Eu não posso fazer nada, não posso me expressar. Então, às vezes assim, não, filho, ó, não pode jogar esse copo no chão que quebra. Você quer jogar coisa no chão? Vamos jogar papel no chão? Exatamente. Então, você arruma um jeito de dizer sim, mas pra algo que possa, obviamente, que possa, né? Então, que não seja perigoso, né? Que vai ensinar que ela não pode jogar o copo no chão na escola, que, né? Enfim, sim. Mas pode fazer o inverso. Eu acho que é importante também. Porque eles são muito curiosos, né? Sim. Eles estão aprendendo tudo. É um mundo, imagina, um mundo novo. Completamente tudo é novo, tudo é diferente, tudo é interessante. E eles querem explorar tudo isso, né? Às vezes você pega um bebezinho, aí tá pegando esse potinho de bala, mas porque tá cheio de cor, quer ver o que é, quer ver o barulho que faz. Então, eu acho bem importante dizer sim, sair um pouco do automático e dizer sim. Sim, eu acho que é sair do automático e pensar, às vezes, primeiro, por que não? Por que não? E, se não, como pode fazer de outra forma, em outro lugar, enfim, né? Tipo, o que pode? Porque, às vezes, a gente só fala o não e não fala o que a criança realmente poderia fazer naquele momento. E ela, às vezes, não tem, às vezes, a capacidade ainda de pensar por ela. Do tipo, então vou fazer outra coisa ali. Né? Então, às vezes, a gente que tem que dar essa redirecionada na criança, né? Mesmo. É isso. Pode pegar mais uma. Tchan, tchararã. Vou pegar uma rosinha que eu amo. De novo? Não, então pega outra. Tem 3. Número repetido. 3. 3? 3. Pode colocar. Qual um sonho que você tem com as meninas ou em família que você ainda não realizou? Eu acho que eu já realizei tanta coisa que eu nunca imaginei. Eu te falei no comecinho, fui uma criança sonhadora, né? Fui uma criança que assistia a Eliana e falava que eu queria ser domadora de baleia, porque eu via o SeaWorld. A gente falava que queria ser domadora, porque eu era uma criança que eu via aquela coisa que era muito inatingível. E aí, conquistando tanta coisa e conseguindo acompanhar o crescimento delas, levando elas a conhecerem tanto lugar, que eu acho que o único sonho que eu não realizei, caraca, que é difícil. Porque eu realizei muito mais do que eu imaginava, do que eu sonhava, sabe? Então, acho que continuar viajando e mostrando culturas, comidas, diferentes. Mas elas foram até para Dubai, já. Comeu comida lá, que meu marido foi trabalhar lá, elas foram junto. Então, foi muito mais do que a minha criança pensava como mãe. Então, eu acho que eu não tenho nada, assim, para te falar de bate-pronto que eu não realizei. Eu acho que é só continuar, explorando o mundo com elas, vendo o mundo. Porque você viajou agora, né? Você viaja com elas, você vê que é o mundo, você vê o mundo de outra forma, né? Sim, totalmente diferente. Você olha pro mundo, quando você vê com os olhos da criança, você fala, nossa... É tão mais legal, tão mais divertido. É muito mais legal. Apresentar o mundo pra criança é muito diferente, né? Sim. Eu vejo isso, assim, porque eu fui pra Disney e eu já fui milhares de vezes antes sem ela. Sempre amei, amo muito, é uma coisa que eu gosto muito. Mas quando eu tô ali com ela... É outra diversão, porque ela se encanta com coisas que às vezes a gente nem para pra olhar, assim, a gente nem repara, e ela se encanta. E às vezes a gente vai tirar foto com o personagem, legal, tô tirando foto com o personagem, mas pra ela parece que ela é de verdade, sabe? Ela acredita que aquilo é real. Então você também se entrega pra aquilo, é muito legal. Então você realmente vê pelos olhos da criança, né? É uma experiência única. Eu também tenho esse sonho de viajar mais com ela, levar ela pra conhecer mais do mundo, sabe? Tipo... experiências diferentes, coisas novas. Comidas novas, línguas, cheiros, né? Aquele cheiro e eu acho que eu sempre faço elas experimentarem coisas, mesmo que elas não gostem, pra saber o sabor dos lugares, né? Eu acho que isso é incrível.
E a gente também com elas, porque a gente não ia, quando viajava, não ia para lugares específicos para criança, né? Aí você fala, meu, esse lugar é incrível para criança, né? Que é muito mais divertido, muito mais legal. E a gente realiza algumas coisas da nossa criança que não foi realizada também, né? A gente aproveita para viver essa infância junto, assim, né? É uma delícia. Tem a oportunidade de fazer uma festa num buffet, infantil, né, no caso. De pular no pula-pula, você tem a desculpa, não, eu tô pulando aqui com a criança. Antes você ia no buffet, né, quando você só ia em aniversário dos outros, você até ficava tipo, nossa, era tão legal. Agora, quando você tem criança, você tem a desculpa pra poder participar de tudo, né? Você tem desculpa pra dançar a música ali do pão de queijo. É bem legal. É, meio que a gente tem como fala, uma licença poética pra brincar, né? Pra voltar a brincar, pra se divertir. De boneca. De tudo, assim. Hoje a gente ainda não brinca de boneca, a gente brinca de cozinha. Então faz a comidinha, mexe, a gente toma chazinho. Eu falo, muito legal. Quando eu achei que eu ia viver isso de novo, né? É tão gostoso e são momentos tão simples, mas ao mesmo tempo que são tão, né, completos, tão gostosos, assim. Então... eu amo também, mas isso que você falou, eu entendo essa questão do sonho, de sonhos que você nem imaginava. Porque eu sinto isso também, eu falo, gente, por mais que a gente sonhe, que a gente pense, quando a gente tem uma criança, a gente vai vivendo tantas coisas que a gente, talvez sem ter filho, nunca ia passar por isso, nunca ia sonhar em viver algo assim, né? Então o sonho, porque sonho a gente pensa muito em material, porque... É muito clichê, a gente fala assim, eu tenho sonho, que elas cresçam com saúde, de ver. Isso sim, mas quando a gente fala em sonho, é muito com a família, ainda mais. É o específico materialista, assim, materializando. Não só com valor nem nada, mas materializando alguma coisa física que você pode imaginar. Então, é só essa de viver a vida com elas, assim, continuar vivendo, apresentando coisas, conhecendo coisas com elas. Sim, eu entendo. E mais uma pra gente finalizar. Vamos lá. Não é possível, gente. Só tem número 1 aqui. Acho que tem alguma coisa errada. Tá, deixa eu pegar de baixo. 2. Número 2. 1, 2, 3. Que momento você saiu da rotina com as suas filhas e foi incrível? Eu tenho um momento tão legal. A minha mãe morava na França. Minha mãe morou na França durante 3 anos. Ela casou com um francês e morou na França. E aí, elas tinham 2 anos... Quando elas estavam na escolinha de manhã, lá no prézinho delas. E aí, a minha mãe me ligou até num grupo que a gente tem de amigas e falou assim, consegui marcar meu casamento aqui na França. Era antes de pandemia. Consegui marcar, elas tinham 2 anos, né? Consegui marcar meu casamento na França, que ela já estava tentando há muitos anos, aqui, lá, mas é burocrático, né? Eles têm que provar várias coisas. Vai ser amanhã, meio-dia. Meu Deus! Isso era 9 da manhã aqui, que lá é 5 horas pra frente. 9 da manhã, elas estavam na escolinha. Manhã, meio-dia daqui, que no caso aqui seria... Eu não sei os fuso horários, mas era horário diferente. Aí eu liguei pro meu marido e falei assim, estou com tanta saudade da minha mãe, eu queria ir pra lá, queria ver o casamento dela, tal. Aí ele falou assim, pega as meninas e vai. Aí eu falei, imagina, a passagem pra hoje, não consigo comprar, vai ser muito caro. Aí meu marido, ele falou, ele vai realizar. Aí ele pegou, pesquisou, ele falou assim, tem uma passagem pra hoje às 6 da tarde, você quer ir? Atualizou o site, não sei se o voo não tinha fechado, foi uma coisa que deu que não ficou tão caro, ficou um preço normal de uma passagem. Aí ele comprou a passagem pra mim e pra elas duas, 2 bebês de 2 anos. 2 anos? Pra ir pra França. E você foi sozinha, sem ele? Sozinha, sem ele. Não tinha como, ele trabalhava, não tinha como ele ir. Ele falou, não, vai lá ver sua mãe. E aí eu falei, tá bom. Aí tinha direito a uma mala, porque eu ainda pensei, como que eu vou levar a mala e neném? Elas chupavam chupeta. E aí... Coloquei as 2 no avião. Cheguei lá, como foi muito em cima da hora. Peguei elas na escola, troquei o uniforme, fui para o aeroporto, que tinha que chegar antes, enfim. Aí, sem contar para minha mãe. Só que eu não me dei conta que a minha mãe morava na Normandia. E o avião para em Paris. Aí liguei pro meu padrasto, falei, eu tô indo, tal, você consegue me pegar? Ele, 3 horas de diferença de carro, né? Indo pro casamento dele. Então, a gente conseguiu fazer sem minha mãe saber. Ele foi, me pegou, chegou atrasado pro casamento dele, entrou no cartório, porque não era festa, era um cartório, né? Mas foi bem bonito. Então, ele entrou, foi uma coisa assim, aí eu cheguei com elas, depois que tava o casamento rolando com as meninas pequenas. Nossa, foi uma emoção sem fim, assim. Foi a maior loucura que eu fiz na minha vida, que eu saí totalmente da rotina delas, que eu peguei elas da escola, com o cabelinho que a professora tinha feito xuxinha nelas, e levei. Foi, assim, uma loucura muito divertida, sabe? Que você fala, nossa, não me arrependo, assim, com 2 bebês, 12 horas no avião,
acabado de desfraldar, tinha que ficar levando no banheiro uma e não podia deixar a outra, mas foi assim, foi demais. Foi uma experiência É uma surreal. coisa que, talvez na hora, é meio difícil, né? Por tudo isso, pela correria. Mas é uma memória que vai ficar pra sempre, né? Pra sempre. Porque agora perdemos meu padrasto. Faz um Ah. mês hoje. E ter aqueles vídeos da gente lá, é uma emoção, assim, que minha mãe fala, eu nunca vou esquecer. E ele também falava, eu nunca vou esquecer o que você fez de pegar os bebezinhos, e que era muito pitica, mal falava. Aquele aeroporto lotado, cheio de gente, eu E a segurando no coragem colo. também, né, de ir, porque, gente, eu não sei se eu teria coragem de ir com uma, que dirá com duas, né? Então você foi assim, Foi uma loucura. bora, é o que você falou, não teve nem Eu tempo não pra pensei, pensar. Eu acho eu que não pensei. teve pra pensar, Depois que vamos. eu tava no avião, que eu falei, tá, elas vão dormir. Mas eu não posso dormir, porque vai que uma cai. Era muito pitica. E o que vai comer? Mas assim, foi uma coisa que a gente falou, não. E a gente vive saindo de rotina. Assim, tem que ter mãe de gêmeos, tem que ter rotina. Sim. Mas essa questão de sair da rotina, sair fazer uma loucura, loucura, assim, às boa, é o que mais deixa o que mais coleciona os momentos, né? Eu acho. E é o que você falou, meu Deus, o que vai comer, isso aqui. Mas no final dá tudo certo. Tá tudo certo, agora já estão quase 7, sabe? E tem os vídeos lá, e elas assistem, elas lembram de muita coisa. Aham. Então, assim, é muito legal. E é isso, a gente sai da rotina e a gente fica preocupado com isso. Às vezes a gente querendo fazer tudo muito certinho, É. não sai direito, né? É. Então, às vezes quando você relaxa um pouco, deixa acontecer. A gente sentiu a nossa primeira viagem com a Gigi, assim, realmente, pra fora, foi em janeiro. E também, ela tinha acabado, ela já tava na introdução alimentar, mas assim, ela tinha acabado de começar a comer alguma coisinha com sal e a gente tava todo preocupado, meu Deus, e o que vai comer, né? Nessa que a gente já foi, nessa última que a gente fez, a gente já tava bem mais tranquilo. Ai, come o que a gente comer, sabe? Tá tudo bem. E aí você fica, é mais leve, dá certo, leve. sabe? É mais tranquilo, porque você não fica querendo, principalmente numa viagem, não dá pra você colocar a rotina Não. do dia a dia que você tem em casa, Não dá. né? Então, em casa a gente tem uma rotina, tem rotina na escola. É importante, Criança precisa né? de rotina, Precisa né? de rotina. Mas a gente sempre teve eu e meu marido, a gente sempre teve essa questão de, apesar de ser importante ter rotina, também é importante sair da rotina. É. Porque se ela não tiver isso nunca, o dia que sai, ela fica Não sabe. perdida, É, sabe? Não exatamente. sabe. Então, de final de Não sabe semana, como tudo bem dormir reagir. mais tarde, dormir fora do horário, né? A soneca, tá tudo bem, porque é só no final de semana. Tipo, é 70-30, sabe? Exatamente. Então, manter a rotina quando der, mas também não ficar louco quando tiver que sair da rotina, sabe? Porque tem momentos que a gente precisa. Acontece coisa, tem uma festa, você precisa. E aí fica uma criança que não sabe lidar, que se incomoda. Né? Tem muita gente que às vezes deixa de ir, Deixa de participar de de ir. muita coisa, porque vai sair da rotina da criança. Exatamente. Claro que não dá pra você sempre abrir exceção, É. mas de vez em quando é importante, né? E até o socializar, às vezes, é muito mais importante do que a rotina em si, É, exatamente. né? Pra alguns momentos. Então, é importante, de vez em quando, sair da da rotina, rotina, gente. É importante. E esse foi o quadro Balas Sortidas com Frutella, né? A gente falou muito sobre essa importância de sair da rotina, de dizer sim, de aproveitar mais os momentos em família, viver com equilíbrio também, né? E Frutella, que eu amo de paixão, fez parte da minha infância e faz parte da minha vida até hoje, né? Sem contar que tem um sabor incrível de fruta, inconfundível, né, de frutella, assim. E as balas, elas têm vitamina C e são feitas com suco de fruta, né, que permite você dizer muito mais sim para mais momentos em família. Inclusive, tem QR Code aqui na tela ou na descrição para quem está nos escutando, para você já garantir a sua. E sigam também o perfil de Frutella no Instagram, que é @FrutellaBrasil, para vocês acompanharem todos os conteúdos da marca, ficarem por dentro de tudo. Então, é só ir lá para conferir. E vamos continuar o nosso bate-papo aqui, né? Você acha que você comparava muito desde sempre, assim, as meninas? Porque, independente de você ter 2 filhos ou não, a gente sempre compara com alguma criança da mesma idade, né? Então, com o priminho, ou com a filha da amiga que tem... com 2 meses já tava fazendo tal coisa e a minha não. Mas você tinha as duas ali na mesma fase juntas. Você acha que você comparava muito essa questão do desenvolvimento? Não tem como, a gente compara. A gente compara porque eu tinha... até quando a gente passou na psicóloga, a psicóloga falou assim, não é nem... A Anne, ela é mais pra frente. Ela é mais do que o esperado ali. E a Mel, assim, foi um pouco menos. Mas não... Assim, demorava. Uma engatinhava, a outra... Um mês, a outra engatinhava. Então, acontecia isso. Mas eu ficava sempre preocupada. Sempre... E aí, será que tá? Até na alfabetização. Uma sempre mais que a outra. Mas depois eu acho que o conhecer seu filho, né?
A questão de você conhecer exatamente, o autoconhecimento assim, da pessoa mesmo, de conhecer as dificuldades, as questões. E aí você começa a entender muita coisa e você fica mais tranquila. Mas no comecinho você fala, mas tá ganhando mais peso. Ai, mas tá, não sei o quê. Ai, será que... E agora? E eu tinha medo, pela Mel ser menorzinha, ser mais magrela e ter nascido menorzinha, eu tinha medo de eu estar super protegendo demais. Porque a Anne sempre se virou bem, mas ela também precisa de atenção. Não é porque ela se vira super bem, que ela é super pra frente lá e é mais madura, que ela também não precisa, né, de todo o acolhimento. Ela é só uma criança. Então eu tinha medo, eu fiquei... É um conflito interno, aquele conflito. Coisa de mãe, né? Você compara, você sempre acha mas que tá fazendo errado. Você compara na cabeça, mas não, eu não posso externar isso, porque elas não podem perceber, eu não posso super proteger uma, mas também não posso... É um desafio. É um desafio constante é um desafio ali, constante. né? E você contou nas suas redes que que uma das suas filhas teve diagnóstico de TDAH, né? Como que vocês desconfiaram? Como vocês descobriram? Foi no dia da festa junina que ela chorou muito, porque ela começou naquela semana a Mel, ter febre emocional. Pela primeira vez na vida, ela teve uma febre que a irmã não pegou. Porque sempre que dá febre, você conta ali algumas horas, a outra vai começar. O mesmo vírus sempre passou ali. Mesmo que foi de intensidade diferente, sempre aconteceu. E aí ela começou a ter febre, e aí eu ia pro hospital, não era nada, não tinha nariz, não tinha pulmão. E aí passou. Uns 3 dias antes da festa junina, ela começou a ter febre de novo. Só que ela não externava, ela não falava o que ela estava sentindo. Começou a ter febre de novo. E aí eu olhei e tal. E no dia da festa junina, ela estava apreensiva, assim. Ela começou a roer unha. O cabelo dela começou a cair. Ela teve muita queda de cabelo. E eu falei, gente, você tá com cara de uma ansiedade, alguma coisa, né? Aí eu levei só ela pro psicólogo. Pra ver a questão de diferentes. Aquela questão que eu falei que eu precisava aprender. E lá na psicóloga... depois de um tempinho, ela falou assim, olha, eu não posso, não sou eu, não é da minha área, fazer teste de TDAH, mas essa criança tem TDAH. Ela falou, tenho certeza. Ela não para, ela mexe, ela não para quieta. Que a professora falava isso, que ela era... A professora falava. E você falava, imagina, ela é tão boazinha, né? Mas a professora falava, quando eu contei pra essa professora, a professora falou, não tem, não imagina, não tem. Porque ela foi uma coisa bem difícil da gente fechar o diagnóstico dela, porque ela acompanha, o TDAH dela... É o composto, é o combinado. Ela é desatenta, mas a desatenção dela não prejudica ela, pelo menos até agora, na parte educativa, né? E ela é muito hiperativa. Então, o que mais pega nela é a hiperatividade. E a pessoa pensa que o TDAH é só a questão da pessoa ser falta de atenção. Mas tem o H da hiperatividade, que ela é o composto ali. Então, ela é muito agitada, ela é muito ansiosa, que realmente estava dando crise de ansiedade nela. E aí, o ano passado inteirinho acompanhando com isso. E aí, nesse ano, eu fui atrás de fazer laudo, né? Como ele é uma coisa... o TDAH, ele é genético muitas vezes. O meu marido tem. Então, eu já passei as duas. A gente foi um longo processo aí de avaliação neuropsicológica para fechar o diagnóstico dela. E fechou só dela mesmo. Só dela mesmo. E é o que a gente falou, né? Apesar de serem gêmeas, são indivíduos diferentes, com personalidades diferentes. E que vão ter as suas dificuldades e as suas questões diferentes, né? Então, é bem isso. E como foi pra vocês lidar com tudo isso, né? Porque aí, a partir daí, você fala, tá, então, o que a gente tem que fazer pra ajudar, né? Quando a gente estava no processo de investigação lá, a gente já tinha certeza, né? Porque aí a gente começa a juntar tudo. Ai, a minha avó falava assim, a Mel é a Mel pensadora, antes de diagnóstico. Porque ela foi um bebê que não me deu quase nada de trabalho. Ela foi um bebê muito tranquilo. Só que ela era um bebê que tava todo mundo conversando, ela tava assim, ó. E tal, e pensando assim. Aí daqui a pouco ela voltava. Aí minha mãe falou assim, ai, que bonitinha. Ela fica pensando. O que será que ela pensa? Desde nenenzinha, assim. Então você fala, aquilo já era. Que ela tava ali no mundo dela, viajando e tal. Só que, aí quando a gente começou a investigar, que começou os testes e a gente ia acompanhando, quem tinha certeza. Então, quando veio o diagnóstico, eu já sabia, né? Então, eu tava muito tranquila pra receber. E eu acho tão incrível, porque quando a gente tem um filho, quando a gente engravida, fica grávida, a gente não quer que nada saia do ordinário. A gente quer ali que nasça perfeito, que chore no parto, e depois ele engatinhe com tantos anos, que ele começa a introdução alimentar com 6 meses, que a gente amamente... A gente cria planeja, né, tudo ali na nossa padrão cabeça. ali na nossa cabeça. A gente não quer que nada saia do ordinário. Do ordinário ali. Só que o extraordinário é incrível. E quando você começa a pensar que o extraordinário é incrível, que o mundo extraordinário
Ele é um mundo incrível. A Mel é incrível. A Mel é tão criativa. Ela faz pantufa com fita crepe. Ela desenha muito bem. Ela é muito comunicativa. Ela canta. Elas cantam, né? Elas têm... O meu marido é produtor musical, então elas cantam. Ela tem o dom pra música. Ela pega um instrumento e toca. Então, assim, a cabeça é uma cabeça que só não tá pensando ali... Se você pegar um desenho das duas, atrás do livro, assim, da escola, elas podem pintar um leãozinho. O da Ania é uma pintura perfeita. Ela pinta a jobinha de uma cor, o olhinho. O da Mel, ela dividiu no meio. Um lado ela fez, tipo, um urso punk, assim, ela pôs piercing, ela fez tatuagem. No outro, ela fez um unicórnio. Então, tipo assim, mas muito bonitinho, sabe? Então, eu peguei, eu postei esses dias, falei, como que pensa a cabeça das duas? Então, é incrível. A cabeça extraordinária, ela é surreal, ela é criativa. Então, quando você pensa que o extraordinário pode ser incrível também, e que o diagnóstico, muita gente tem medo de diagnóstico. Sim. Que o diagnóstico, ele é ali o farol que vai guiar tudo, que é o norte, que é para onde você tem que seguir, que você não vai ficar mais perdido, porque você sabe identificar quando é uma birra de uma criança normal, quando é uma crise, quando ela tá precisando, para ajudar ela a não cair o cabelo, para ajudar ela a não roer tanto a unha. Aí você fica... Então, assim, receber o diagnóstico pra mim me acalentou, sabe? Que eu falei, não, agora eu sei o que fazer. Sei como lidar, né? O que fazer daqui em diante. Vai tirar os... Como é que fala? O julgamento que ela ponha nela mesma. Ah, mas eu sou lerda. Ah, mas eu sou incapaz. Aí eu não consigo fazer, porque a irmã é muito pra frente. Não, a irmã termina a lição primeiro, porque eu sou lerda. Então, assim, ela não é lerda, ela não é incapaz, ela não é burra, né? Então, tanto o julgamento dela com ela mesma, quanto o olhar de outras pessoas. Nossa, que birra, nossa. Não, você começa a falar, não, isso aqui é porque ela tem uma questão que ela vai aprender a lidar com isso. Então, fica tudo mais leve. Então, a gente não tem que ter medo de diagnóstico. A gente tem que falar, não, se tem, aquilo nasceu ali, sempre esteve ali, né? Não é que agora tem. Sempre esteve ali. Agora eu sei nomear e eu sei como lidar. Eu vou aprendendo, né? Cada vez, cada fase, como lidar. Então, foi uma coisa que eu fiquei tranquila. Eu falei, não, que bom que eu soube precocemente para poder ajudar ela. E aprender também a ensinar ela como lidar com isso, né? Então, técnicas, enfim. Então, tipo, antes A se regular. Então, antes era só uma coisa de, tipo, criança. Hoje, não. Sabe que tem formas diferentes de regular, de tudo. Então, é isso que você falou, né? Tem muita gente que tem medo do diagnóstico. E você descobrir ou não o diagnóstico não quer dizer que não vai mudar. Não vai mudar o que a criança tem, né? Ela vai continuar tendo ou não tendo, você indo atrás ou não. Só que você descobrindo, você consegue aprender a guiar muito melhor, né? Entender também muito melhor. Exatamente. Até esses dias, teve uma questão que eu postei um videozinho também. Ela viu uma amiguinha com um tererê no cabelo e ela chegou em casa e falou assim, mãe, eu preciso fazer era uma segunda-feira, eu preciso fazer um tererê no cabelo e tem que ser hoje, porque eu não posso ir pra escola amanhã sem o tererê no cabelo. Já chegou muito afobada, muito ansiosa. Aí eu falei, filha, hoje o salão não abre. Segunda-feira geralmente não abre. Nenhum salão abre de segunda-feira, não dá pra fazer hoje. Não, mas eu preciso fazer hoje, não sei. E aí ela começou a sofrer. Aí já começou uma crise de choro, que não é assim, pra querer... Você vê que é um negócio que tá sofrendo mesmo. Aí eu falei com a psicóloga dela, falei, o que eu faço? Ela falou assim, o que você pode fazer hoje? Não vai mudar. Ela não vai... Ela falou assim, tem uma opção? Você pode ir num salão de shopping? Eu falei, não, eu posso, não é muito perto, mas eu posso. Ela falou, você consegue emocionalmente fazer isso hoje? Não tem certo e errado, não vai prejudicar, porque ela vai aprender a esperar. Ela vai, essa ansiedade, a gente vai baixar em terapia, fica tranquila. Não vai mudar nada, você vai mimar ela, porque você vai levar hoje. Não, mas ela tem uma questão, ela não aprendeu ainda a esperar. Você consegue? Se você conseguir, se não for ruim pra você hoje, faz o que o seu coração manda. Eu falei, ai, graças a Deus que eu queria levar mesmo. Eu tava querendo, mas tava me culpando, né? Eu tava me culpando, porque eu falei, não, eu tenho que ensinar pra ela que ela não pode ter tudo que ela quer na hora que ela quer. Aí você para e pensa daquela coisa que a gente falou, mas por que não? Por que eu não posso fazer um negócio de R$30 no cabelo dela? Porque ela admirou tanto uma amiguinha que é a melhor amiga, que ela quer ter também, né? Você quer tanto ensinar o certo, que às vezes o certo, assim, o certo na nossa cabeça não é o que vai funcionar, né? E ela ficou tão feliz que ela sentou na mesa da cabeleireira pra fazer, a cabeleireira começou a fazer, ela começou a chorar, emocionada. Era uma coisa que ela tava assim, sabe? Parecia que era a vida dela naquilo, porque o que... não é muito importante, a gente não dá muita importância, mas é tão importante pra ela, né? Que às vezes a gente não valida isso, que a gente fala, ai, bobeira, um tererê no cabelo, né? Pode fazer outro dia. Pra gente é bobagem, mas que pra criança é tão uma importante, coisa... é a vida dela ali. E o TDAH, ele tem essa intensidade nas coisas, então não sabe se regular ainda, ela tá aprendendo, ela começou a terapia agora, que é depois do diagnóstico, né? Então ela vai aprender, vai chegar um momento que ela vai chegar, não vai poder ter tudo que os amigos têm. Ela nem tem também, mas...
era uma coisa que naquele momento não custava nada você levar ela a fazer um tererê no cabelo, porque ela queria, né? Então a gente vai aprendendo aí o que a gente pode, até onde a gente pode ir pra conseguir que ela se regule, né? E fique bem. Sim. Você falou que a parte bebezinha é a parte que você mais, assim, amou, se realizou, que se ficasse bebê pra sempre, você teria mais. Qual fase você acha que foi mais difícil, mais desafiadora até hoje da maternidade pra você? Eu acho que a fase desses 5, 6 anos, assim, que agora que elas estão no primeiro ano, quando elas mudaram de prézinho para primeiro ano, no começo do ano, foi bem difícil. Mas também a gente não tinha, foi quando aflorou tudo, porque quando começou a avaliar se ela tinha ou não, começou a vir crises assim, que você falava, não, mas não era, ela sempre foi muito boazinha, não é a mesma criança, porque chega uma idade que eles têm que amadurecer, que eles têm que lidar com muita coisa nova, que aí é onde aparece, né? Que não aparecia, ela só era meio distraída e tal. Mas ela sempre foi muito boazinha. Ela começou a ficar muito irritada com as coisas, assim, ter crise de chorar e sofrer muito porque eu não peguei uma caixa em cima do armário, naquele momento. Aí você fala, não, mas eu tô trabalhando aqui, eu não posso pegar uma caixa em cima do armário agora, você vai esperar. Aí você fica naquela questão de você fala, não posso fazer, mas aí você vê que não é uma birra normal, porque eu tenho a comparação da outra, né? Que não tem... não é neurodivergente, então ela consegue esperar. Fala, filha, eu tô terminando de trabalhar aqui, eu vou lá. Ah, tá bom. Ou senão ela pegava uma escadinha e pegava ela mesma. Mas a outra não, a outra já entrava em crise. Me dá atenção, eu preciso, eu quero agora, eu preciso, sei agora. Então essa fase de antes do diagnóstico, que pegou ali de 5, 6 anos, pra mim foi muito complicado. Porque eu sofria com ela, eu falava, não, mas eu não quero que ela sofra. E ao mesmo tempo, por que tá acontecendo isso? Ou, será que eu tô mimando? Será que eu super protegi ela demais? E aí não dei limite, né? Será que fui eu a culpada? E a outra que também tá precisando de mim? Então essa fase pra mim, eu acho que é a fase mais desafiadora mesmo, porque começa a ter ali as vontades próprias, né? Começa a ter amigos, começa a ter contato com pessoas de várias famílias diferentes, com crenças diferentes, com valores diferentes. Então, pegam as coisas e veem. Então, quer assistir um vídeo que não pode, né? Que o amiguinho, mas minha amiga assiste. Então, é uma fase que você tem que... É uma fase que a personalidade tá mais forte mesmo ali, forte. né? E até ficar um pouco mais maduro, que agora, que a gente, ainda mais que a gente tem o diagnóstico dela, que a gente consegue tratar melhor, e que ela sabe que ela tem... Então, ela não fala mais que ela é feia, que ela é burra. Ela sabe que ela tem TDAH. E ela sabe que é igual o pai dela. Então, ela se identifica ali e ela tá indo super bem. Então, assim, tá uma fase que voltou a calmaria de falar, ufa, vamos respirar e vamos seguir, né? E eu acho que essa questão da escola também é muito difícil, né? Porque até então, a criança vai pra escola pra brincar. Quando ela já entra na escola nessa fase que já é... mais lição, mais aprender, assentar, alfabetização, vem muita responsabilidade para a criança, né? E comparação também entre as crianças na escola, com prova, com isso. Então, muda meio que drasticamente ali a vida dela também, né? Então, pra gente é tipo, tá, próximo ano. Mas pra criança é uma mudança muito drástica, muda professor, muda escola, muda isso. Então, são fases... Eu acho assim, né, que você falou isso de... Elas já estão com 7 anos. Eu fico pensando, gente, é o que falam. Tudo passa, mas sempre vem a próxima fase. É igual o jogo de videogame. É igual o jogo de videogame. Então, assim, bebezinho, recém-nascido, no começo muito difícil, passou. Aí daqui a pouco aí vem agora, tipo, 2 anos, birra, parte de educação, vem a próxima. E vai indo, né? Então, cada fase a maternidade é um desafio constante, assim. Você vai tendo que aprender novas coisas e lidando com novos momentos do crescimento da criança. Mas eu acho que é o que você falou, assim, o bebezinho, por mais que dá trabalho no sentido de tempo, de fralda, disso, né? Tem aquela questão É um trabalho muito físico, né? Físico. Mas o mental, você faz as coisas já meio que no automático, né? Então, quando começa a crescer, que entra a parte da educação mesmo, então que você tem que aprender a ter paciência, a lidar, a saber explicar, pra mim, hoje em dia, eu falo que hoje tá sendo uma fase mais desafiadora, que eu... Pra certas coisas é muito mais tranquilo, então já anda, já come, né? Mas a fase das birras, de você ter que falar, será que eu faço? Será que eu não faço? Ela quer tal coisa? Então, é muito difícil, né? O limite, né? A linha entre o permissivo e o não tão rígido. Sim, e a gente se pega o tempo inteiro pensando, tô fazendo tudo errado. Tô fazendo errado, será que eu tô fazendo certo? E se culpa por tudo? Será que ela tá fazendo isso porque eu... É o tempo inteiro, né? É muito doido.
E não passa, eu acho que assim, até eu tava falando com a minha mãe recente, ela falou, olha, ter filho é assim, os filhos estão com 30 anos, estão casados, mas a gente continua com essa preocupação de preciso ajudar, será que tá tudo bem, né? Será que precisa de mim? Porque é filho, né? Então, pra sempre vai ter Ou você tá passando alguma fase, né? O filho, agora você é mãe, então... Tá, será que ela tá precisando de mim e tal? Então, eu acho que vai ser pra sempre assim, não tem jeito. Sempre. Vida de mãe, né? Vida de mãe Vida é de assim. Ai, Jéssica, eu queria agradecer você por compartilhar da sua história, da sua experiência. Obrigada. E não só aqui com a gente, mas também nas redes, né? Ajudando muita gente aí que talvez não tinha antes esse conteúdo sobre gêmeos. Sobre como é ter uma vida com gêmeos e cuidando sozinha e vivendo tudo isso. Conta um pouco pra gente onde as pessoas podem te achar nas redes sociais. Em todas, Jéssica e as Gêmeas. Jéssica e as Gêmeas em tudo, porque foi assim que a gente criou o canal, né? Então, e YouTube, TikTok, Instagram. Produz conteúdo por todos, então eu vou deixar na tela e na descrição pra vocês aí também, pra vocês acompanharem tudo. E mais uma vez, obrigada. Obrigada pela sua participação. Obrigada. É uma honra mais uma vez falar que tá aqui com vocês. Eu te conheci uma vez no evento do YouTube, tem até uma foto que eu mandei. Eu mostrei e falei, eu tirei uma foto com a Fabi, que eu sempre fui muito fã, né? Sempre fui muito fã antes de maternidade, sempre foi das pioneiras, né? Que você, sua irmã, Tassi, do YouTube, que é um trabalho muito legal, que... igual eu te falei no começo, que permite tantos sonhos. A gente não tem muita noção, né, quando a gente tá do outro lado, mas permite, porque eu falava assim, não, eu tô vendo, antes eu via na TV, eu tô vendo elas ali na Disney, eu também posso, eu também consigo, né, e você ir atrás dos sonhos, assim, que faz um caráter, eu acho, faz um caráter de uma geração de meninas, assim, sabe, de família, de valores, passa esses valores pra quem tá do outro lado, que o mundo, né, tanta coisa na internet, na televisão. Então, o seu trabalho, da sua irmã, da sua família toda, é um trabalho que gera ali um valor, né? Para aquelas meninas que estão ficando mais mocinhas, depois casa e tudo mais. Então, é uma honra estar aqui com você. Obrigada. 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 E já ia me esquecendo que tem presente para você também. Eba! Mel e Anne vão amar. Então, pra você. Obrigada. Tem presentinho pra você e pra elas, né? Vai ser mais pra elas do que pra pesadinho, você. Tá pesadinho. Delícia. Vai ser mais pra elas do que pra você, provavelmente, mas... a gente ama, a gente é fã em casa. E eu queria agradecer a Frutella também, né? Por esse episódio especial, por esse projeto. E é isso, gente. Mais um episódio muito especial. Queria agradecer a todo mundo também. Um beijo e até os próximos. Tchau, tchau. Tchau.